Soldados, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live. Como secar a barriga até dormindo. Deixa eu colocar aqui, sejam todos bem-vindos, tá? Então vamos colocar aqui essa headline, como secar a barriga até dormindo. Sejam todos bem-vindos, você que está chegando agora, Afonso, Cristiano, Ana, Grazi, sejam todos bem-vindos. Coloca aqui a cidade na qual você está falando para que eu possa saber de onde que você fala, de qual lugar do mundo. Hoje a gente vai falar sobre como acelerar a queima de gordura abdominal, ou seja, potencializar, até mesmo dobrar a velocidade na qual você consegue perder aqueles flancos, aquela pochete, de maneira que seja mais eficiente. Bom, comenta aqui para mim a cidade que você está falando. Olha só, a galera comentando, Iguaraçu, Araçuaí. Grande abraço para Araçuaí, já fui muito aí. Itaim, Teresópolis, muito legal. Rio de Janeiro, um abraço para vocês. Bom, vamos lá. Você, Ribeirão Preto, oi, tudo bem? Breno, Sueli, Leone, legal, gente, muito bom. Vamos lá, gente, muita gente me manda mensagem o dia inteiro aqui, né, sobre como perder gordura abdominal. Bom, e sempre eu pergunto, das principais perguntas que eu faço para essas pessoas que têm muita dificuldade em perder aquela pochete, aquela gordurinha, aqueles flancos, é basicamente qual é a qualidade do sono dessa pessoa. E por que eu estou falando isso? Porque ainda as pessoas não entenderam a correlação entre sono e qualidade e, obviamente, a quantidade de gordura abdominal que você perde. Está totalmente relacionado, ou seja, você vai perder mais barriga, mais gordura abdominal, principalmente dos flancos, da pochete, daquela região mais ali na parte inferior do umbigo, quando você começar a dormir melhor. E eu não falo necessariamente de dormir mais, pelo contrário, vocês vão ver aqui que sim, é possível você emagrecer até dormindo, tá? E eu sei que muitas vezes você treina, você come bem, não come muita besteira, mas não consegue perder essa barriguinha. E ela fica mole, fica flácida, não fica tonificada, mesmo assim treinando, né? E por que isso acontece? Muitas vezes você não consegue melhorar a sua sensibilidade à ação da insulina. Eu quero que você entenda que na sua barriga existem dois tipos de gordura. Você tem a gordura visceral, que é a mais inflamatória, que é a gordura que mata, que é aquela que está entre os órgãos. Sabe aquela pessoa que tem uma barriga mais dura? Que você pega na barriga, a barriga inchada e dura? Então, aquilo quer dizer que essa pessoa está com muita gordura visceral. Agora nós temos também a gordura subcutânea, que é a mais chatinha, aquela entre a pele e o músculo, aqueles flancos. Essa gordura entre a pele e o músculo, ela só está aí porque você tem uma resistência, uma dificuldade de captar essa gordura e de melhorar a sua resposta à insulina e também a resposta na qual você pega aquele açúcar do sangue e metaboliza e não vira gordura. Então, o que eu quero ensinar vocês aqui hoje é como você vai pegar essa gordura e queimá-la de maneira mais eficiente, principalmente essa gordura que está aí entre a pele e o músculo, essa pochete, esses flancos. Ou seja, você vai potencializar a sua definição abdominal de maneira mais rápida, seguindo o protocolo que eu te ensinar aqui, beleza? Então, vamos lá, pega papel e caneta, presta muita atenção nessa live porque ela vai te ajudar muito. Bom, a primeira coisa é a gente entender que os estudos, tá, gente, mostram que quando você não respeita o seu relógio biológico, André, o que é relógio biológico? É basicamente o ritmo no qual o seu corpo foi criado para se comportar, ou seja, no período da manhã, da tarde, da noite. Então é por isso que à noite você dorme, não de manhã, porque à noite você tem uma liberação natural de um hormônio chamado, por exemplo, melatonina, que induz ao sono. De manhã você tem um hormônio para despertar, que é o cortisol, que é um hormônio do estresse, luta ou fuga. Se não fossem esses hormônios de maneira sincronizadas, você estaria todo bagunçado aí agora. Mas é isso que muitas vezes você vive, essa bagunça, essa desordem metabólica, devido que você não reajusta os hormônios, não reajusta os seus hábitos de acordo com o ritmo natural da sua biologia. A gente chama isso de cronobiologia, ou seja, é colocar o seu corpo para trabalhar ao seu favor de acordo com os horários, tá? Então, os estudos mostram que quando a gente não respeita esses horários, principalmente de dormir, quando a gente dorme pouco, por exemplo, isso se chama déficit de sono, quando a gente tem uma restrição, déficit do sono de menos de 7 horas, os estudos apontam, por exemplo, que você tem uma dificuldade maior de queimar gordura, principalmente gordura abdominal. E não só isso.
Os estudos mostram também que quando a gente tem um déficit de sono, dorme menos de 7 horas, você vai ter uma taxa metabólica basal, ou seja, a energia que o seu corpo gasta vai ser reduzida. Então imagina você ter uma redução do seu déficit, ou melhor, uma redução da energia que o seu corpo gasta. Você vai entrar mais no modo de superávit, de acúmulo, porque é mais fácil acumular agora. Então, os estudos também revelam que a gente tem uma desregulação de 2 hormônios conhecidos como leptina e grelina, ou o hormônio yin e yang. Então, é muito comum a gente ver uma pessoa que tem compulsão alimentar, um vício por doce, principalmente à noite, ter uma restrição de sono. Por quê, André? Porque quando você tem esse déficit de sono de menos de 7 horas, nós tendemos ao quê? Aumentar a expressão de um hormônio chamado grelina, que é um hormônio que induz você ao apetite. E nós temos também uma redução do hormônio leptina, que é um hormônio de saciedade, que vai lá nos neurônios anorexígenos e estimulam a saciedade. Então veja, se você dorme menos de 7 horas, você tem mais fome porque a grelina que induz o apetite está elevada, e você também tem menos saciedade. Por que menos saciedade? Porque a leptina está baixa. Só que a leptina também é responsável por queimar gordura. Então, se eu durmo menos, eu queimo menos gordura e tenho mais fome e menos saciedade. Isso tudo porque eu durmo menos de 7 horas por noite. Comenta aqui pra mim quantas horas você tem dormido por noite. Eu quero saber, comenta aqui pra mim. Isso é muito importante. E a gente vai falar de vários fatores aqui, não só da queima de gordura e da saciedade. Mas eu estava atendendo hoje uma paciente que estava me relatando compulsão alimentar. E todos os dias eu atendo pacientes assim. Mas um dos principais pontos que eu pergunto a essas pessoas que têm compulsão alimentar, principalmente por doce, é: como é o seu sono? Olha só, o Luciano falou que dorme 7 horas. O Jackson falou 7 horas também. O Diogo basicamente falou que o Felipe falou 7 horas também. Então a galera tá dormindo aí em 7 horas, o que é um bom número. O Cacau falou que faz sentido pra mim, porque raramente dorme mais de 7 horas, né? E sim, hoje mesmo eu tava atendendo essa paciente que tem compulsão alimentar, e a primeira coisa que eu pergunto é: como é seu sono? Porque a gente tende a ter uma hipoglicemia reativa. André, o que é hipoglicemia reativa? É quando minha glicose, o meu açúcar do sangue sobe acima do que deveria, ou seja, um pico, né? A gente chama esse pico de acima de 40 miligramas por decilitro de açúcar no sangue, e automaticamente tudo que sobe tem que descer. Só que antes estava no basal, então subiu muito, tem que cair muito. E essa queda é uma hipoglicemia reativa, é o seu corpo querendo voltar em equilíbrio, em homeostase, só que quer voltar rápido. E aí você tem uma tendência natural a chegar nesse momento da noite com vontade de comer doce. É uma hipoglicemia reativa. É uma reação natural, né? A lei da polaridade, né? Dualidade. Então tudo que sobe, desce. Então a gente vai... Fala, meus queridos. Renanzão, Nico, tamo juntos, meus queridos. Vamos lá. Então a gente tem essa hipoglicemia reativa. Só que, olha que interessante, a gente vê que nem tudo é ansiedade. Mesmo que dormir também, esse déficit de sono de menos de 7 horas também induz o hipotálamo a hipertrofiar. O hipotálamo estimula, né, o eixo HPA, que é o que? Ansiedade, luta ou fuga. E outro fato também dessa restrição de sono, além de aumentar essa hipoglicemia reativa, essa vontade de comer açúcar o mais rápido possível, de estabelecer essa homeostase, esse equilíbrio, é também que nós tendemos a ter uma dificuldade de adiar recompensas. E aí nós tendemos a buscar dopamina barata. E dopamina barata quer dizer que eu quero aquilo que me dá prazer com baixo esforço. E aí a gente pode ver vários tipos de estímulo de dopamina barata. O sono, o déficit do sono vai causar em você uma dificuldade de ter autocontrole, a famosa força de vontade, e uma facilidade muito grande de você fugir da dieta e de desenvolver um mecanismo de querer dopamina barata, e você vai buscar essa dopamina na tela do seu celular, vai buscar essa dopamina na comida, principalmente na comida. E a comida ela tem
uma tendência, principalmente o doce, como o chocolate, de liberar 50% a mais de dopamina do que estava ali estabelecido. Então, se você estava aqui, você libera 50% a mais. Isso é um reforço positivo. Não é à toa que você gosta de chocolate. O chocolate também libera outro hormônio muito bom, que é a ocitocina, a paixão, né? E dá um alívio, uma baixa tensão, desestressa. E aí a gente choca uma realidade de que você tem um corpo biologicamente feito para estocar energia como modo de defesa e uma sociedade que te estimula a dopamina barata e está colocando na alimentação cada vez mais açúcar, altamente palatável, menos nutrientes, menos fibras, o que gera pico glicêmico e, consequentemente, uma resistência à insulina, que é um ponto que eu quero falar aqui também. Quando você tem uma restrição de sono, esse déficit de sono de menos de 7 horas por noite, aí você deve estar pensando, pô, André, eu durmo 7 horas, mas juntando o cochilo da tarde. Não compensa, tá? É 7 horas de sono noturno, quando está escuro lá fora. Quando você tem esse déficit de sono, você também vai ter uma tendência muito maior. Só para você ter ideia, os estudos mostram que um déficit de sono de 3 a 5 dias já vai criar uma grande resistência periférica à ação do hormônio insulina. E daí, André? E daí que você só consegue queimar gordura abdominal, essa pochete, se sua sensibilidade à insulina estiver boa. Não adianta você querer queimar essa gordura se você não dorme bem. Dormir é importante. Dormir é importante. Sim, fazer treino forte, né? Treinar como um cavalo, comer como um leão e descansar como um urso. Essa é a fórmula. Treine como um cavalo, coma como um leão e descanse como um urso. Então, descansar é importante, né? Eu gosto muito dessa analogia porque você precisa também comer para emagrecer, né? E você fala, pô, André, comer como um leão, é preciso comer para emagrecer porque você vai melhorar também o seu ganho de massa muscular comendo. É importante para a sua saúde metabólica, tá? Então a gente sabe o quê? Que um déficit de sono vai gerar diversas repercussões metabólicas ruins. Só que eu também quero te atentar o que acontece enquanto você dorme. Quando você dorme, você tem uma grande faxina acontecendo no seu corpo, principalmente liberação de toxinas, né? E se você não dorme bem, o que começa a acontecer? Você tem um acúmulo de IgE, de radicais livres no seu organismo, que acaba estimulando não só a dificuldade cada vez maior de você queimar a gordura, mas também de ganhar massa muscular, e ao mesmo tempo, em contrapartida, você vai ter também um grande acúmulo de água não funcional. O que é uma água não funcional? Uma água não funcional é uma água extracelular. É por isso que muitas vezes você fica inchado, cara inchada, barriga inchada. Por quê? Você começa a estocar água. E a água no seu corpo, ela tem duas funções. Ela tem a água boa, funcional, que é intracelular. Inclusive, quando você utiliza creatina, o que acontece? Você aumenta a retenção de água dentro da célula, água intracelular, o que é ótimo. Estimula a síntese de proteína, matéria-prima, para a construção muscular. Aumento também do balanço osmótico, a melhora do balanço osmótico devido à creatina também melhora a sua capacidade de produzir força. Não que creatina dê força, isso é um mito, depois eu posso explicar em outro momento. Mas quando você tem uma água intracelular, isso é muito bom. Porém, quando você tem uma água extracelular, ou seja, de fora da célula, você tem um inchaço. E sabe o que faz você acumular essa água extracelular? Acúmulo de toxina, resistência à insulina, excesso de carboidrato, que vem do doce que você quer comer porque você não está dormindo bem. Lembra? Uma restrição de sono aumenta a capacidade de eu desejar cada vez mais açúcar. E aí você deve estar pensando, André, mas por que eu não consigo dormir muito bem? Eu tenho dificuldade em dormir muito bem. Isso pode ser referente a vários fatores, mas um dos principais fatores que dificulta o seu sono de qualidade é principalmente as telas, né? Essa tela aqui que a gente está utilizando agora no celular é uma tela azul. E essa tela azul, essa luz azul, ela estimula a luz do dia, do sol. Olha só que engraçado, né? E no nosso cérebro, no meio, a gente tem um hipotálamo. E dentro do hipotálamo, que é do tamanho de uma noz, na verdade, nós temos outro fator que é do tamanho de um grão de arroz, que tem 20 mil neurônios. Se chama núcleo supraquiasmático. É o seu relógio central. E ele que comanda algumas funções, mas principalmente ela detecta a luz do dia. E a luz do dia ela pode ser simulada pela luz do computador, pela luz do celular, do tablet, da TV. E isso entra no nosso núcleo supraquiasmático e ele faz o quê? Olha, vamos liberar cortisol, porque é dia.
E esse excesso de cortisol gera uma barriga de cortisol. Exatamente, você pode ter uma barriga de cortisol. E eu sei que você aprendeu lá nas aulas de biologia da 5ª série que cortisol tem a ver com luta ou fuga. E isso é verdade, mas não só isso. Se o seu cortisol estiver alto, você tem um estímulo maior de sintetizar, de acumular, de guardar gordura visceral. Então, você pode ter um acúmulo de gordura devido ao seu estresse, mas não estresse de raiva, é o estresse oxidativo, o estresse fisiológico, que vem do quê? De uma restrição de sono. Isso porque você estimula muito os seus olhos à luz do dia, mas não só à luz do sol. Pelo contrário, muitas vezes você nem toma sol. Você fica mais exposto à luz artificial. E aí a gente tem uma desregulação, porque nesse momento a gente tem uma produção retardada da melatonina. O excesso de cortisol faz a gente empurrar a melatonina para frente. Sabe aquela pessoa que acorda sonolenta? Eu era assim, quando eu estava na época da faculdade. Da faculdade não, da escola, do ensino médio. Eu lembro que eu acordava para ir para a escola assim, 6 horas da manhã, e eu achava aquilo uma tortura, porque eu acordava muito lento. E eu falava, cara, não é possível eu funcionar à noite. Mas na verdade isso é um mito, tá, gente? Você não foi feito para funcionar à noite. Você não funciona melhor à noite. Isso é disfuncional, na verdade. Isso é uma desculpa que você usa para os seus maus hábitos. É porque você entope de cafeína, de luz azul, come muito e não consegue dormir cedo. E acha que funciona bem à noite, mas não funciona. Você paga um preço por isso. E esse preço é essa barriga que você tem aí, essa barriga de cortisol. Então, quando você estimula, empurra muito a sua melatonina, você acorda sonolento e isso inverte cada vez mais seu cortisol. Aí você tem um cortisol invertido. O que é um cortisol invertido? É basicamente você ter uma facilidade muito grande de acordar com baixa disposição. Você acorda sonolento, você acorda fadigado, você acorda cansado e à noite você tem muita energia. E o que gera isso? Excesso de tela, excesso de cafeína, treino à noite. Quem é que treina à noite? Muita gente me pergunta, André, qual o melhor horário para treinar? Bom, o melhor horário para treinar é aquele que você pode, mas o pior é de noite. O pior horário é de noite. André, por quê? Porque quando você treina à noite, você tem a liberação dos hormônios estressores, que são GH, cortisol, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e isso retarda a produção da melatonina, que é o hormônio que te induz ao sono. E aí você chega em casa ligado, e aí você não sabe por que você demora a pegar no sono. Você fala, pô, eu treino, eu como bem, mas treina muito tarde, come muito tarde. Chega à noite do treino e faz o que? Pô, vou comer. André, até que hora seria interessante comer para não atrapalhar meu sono? Pelo contrário, criar um sono reparador. Seria interessante você comer até 8 horas da noite. Isso é um mundo ideal. Isso é um mundo ideal, porque comida muito pesada, ela vai estimular o cortisol. A alimentação é um processo muito robusto para o sistema digestivo. Então, a alimentação, ela também libera toxinas, né? É inflamatória. O processo de quebrar enzimas, de fazer a digestão, metabolização do que você come. Então, quando você come muito tarde da noite, você vai ter um aumento desse cortisol que seria basicamente uma substância que iria dificultar o seu sono. O Breno perguntou aqui, ó. O que seria treinar tarde? Cara, imagina que o que é treinar tarde? Boa pergunta. Imagina que a melatonina ela vai começar a ser liberada ali por volta de 9 horas da noite e vai ter o pico máximo 2 da manhã. Né? Então, 9 horas da noite a melatonina começa a subir, 2 da manhã é o pico máximo e ela começa a descer para o cortisol entrar e você acordar de maneira saudável. Isso é um indivíduo saudável. Treinar tarde seria finalizar o treino ali até as 8 horas. Eu acredito que já é tarde. Porque você vai ter um excesso circulante de noradrenalinas, né? Cortisol, dopamina, de adrenalina, noradrenalina, né? Então, isso vai dificultar o seu sono. Agora, André, eu só posso treinar à noite agora. Cara, treina à noite. Treina no horário que você pode. É melhor do que não treinar. É melhor do que não treinar. Mas treina. Treina porque é melhor do que não treinar. Melhor você treinar à noite do que você não treinar, tá? Mas se você puder ter o privilégio de escolher um horário para você treinar, treina de manhã. E aí a gente entra num processo que regula o seu cortisol.
De manhã, duas coisas que você tem que fazer é não pular o café da manhã e treinar. Por quê? Quando você treina, mesmo que seja um treino leve, lembra que o treino libera o cortisol? Pois é, isso sinaliza e reforça o quê? Que é de manhã, que é dia. Além de você melhorar a captação de glicose e resposta à insulina ao longo do dia inteiro quando você treina de manhã, né? Mas também comer de manhã. Tudo que libera o cortisol de maneira natural é interessante você fazer de manhã. Café da manhã, mesmo que seja mais tarde, o café é 9 horas da manhã, não tem problema. O que eu não recomendo é você não comer a refeição café da manhã. Por quê? Imagina que se você pula o café da manhã todos os dias, você vai comer meio-dia. E meio-dia é um horário que você vai estar com um fogo digestivo maior. E o fogo digestivo maior lhe permite e exige que você coma mais. Então é por isso que você come muito no almoço. Aí você fala, pô, André, eu não como nada de manhã. Pois é, aí tá o problema. Essa janela que você abre entre o café da manhã, que você pulou, ao almoço, essa janela de horas, faz o seu corpo sintetizar, entrar em uma lipogênese, que é uma síntese de gordura. É fácil entender isso. Não estou falando que o jejum intermitente, que o jejum não funciona, pelo contrário, mas eu estou falando que nem sempre é a melhor estratégia e eu não deixaria de tomar o café da manhã, não comer o café da manhã, a refeição. Eu faria mais tarde, que é o que eu faço hoje. Levando em consideração que às 8h30 da manhã é o horário, é a hora que o seu sistema digestivo ele começa a funcionar melhor. Às 8h30 da manhã. Tá? Às 8h30 da manhã. O que bom para tomar café da manhã? O Jax perguntou, sabe o que eu gosto de adicionar no café da manhã? E segundo os estudos, é uma estratégia muito boa. É no café da manhã você adicionar fibra. O que é fibra? Fibra, basicamente, é um carboidrato não solúvel. Imagina que aveia, por exemplo, é fibra. Tem fibra, tá? Então, quando você come fibra, você vai criar no seu intestino uma parede, uma mucosa intestinal, e essa mucosa evita que você tenha picos glicêmicos. E se você não tem pico glicêmico, adivinha o que acontece? Você não tem um modo acúmulo de gordura. Óbvio, o superávit calórico vai fazer você engordar se você comer mais. Mas você tem que controlar esse pico glicêmico, adicionando fibra em todas as refeições e também carboidrato. Adicionando fibra e proteína. Carboidrato pode adicionar, mas nunca deixar de adicionar fibra e proteína. O Breno comentou que cuscuz e tapioca seria uma boa opção se você adicionar proteína sim. Por exemplo, ovo, frango, não vejo problema. A gente chama essa estratégia de Romeu e Julieta. Não sei se você conhece um doce mineiro que é goiabada e queijo. Quando você adiciona proteína com uma fonte de carboidrato, você tem um índice glicêmico mais achatado, médio. Agora, quando você não adiciona nada para controlar esse índice glicêmico, você vai ter pico. Então, eu sempre falo com meu pai pegou o hábito comigo de comer pão com ovo todos os dias. E o pão não engorda, mas quando você adicionar proteína, o que acontece? Você achata a curva glicêmica que o pão sozinho iria elevá-la. Percebe? Então o que você tem sempre o que fazer, né? É sempre em toda refeição olhar o contexto e não só calorias. Caloria é importante, mas caloria... Imagina que comida não é só informação, comida não é só caloria, comida é informação. Então quando eu como, eu tenho que entender o que essa refeição está comunicando com o meu corpo. O que essa refeição está dizendo para o meu corpo. Eu vou dar um exemplo, eu pego 80 calorias de uma maçã e pego 80 calorias de um brigadeiro. Os dois têm 80 calorias, só que qual que você acha que tem mais fibra? Qual que você acha que vai comunicar melhor com o meu organismo? Qual que você acha que vai dizer para o meu corpo, olha, que vai dar mais saciedade? É claro que é a maçã, porque tem menos açúcar, mais nutrientes, mais fibra. Mas são 80 calorias. Percebe que nem tudo é caloria? Comida não é só caloria. Comenta aqui pra mim, comida não é só caloria. Comenta aqui, por favor, pra mim saber que você tá ligado no que eu tô falando. Comida não é só caloria. Então, quando eu adiciono ao meu café da manhã fibra, proteína, eu tenho ali um contexto alimentar que achata a curva glicêmica. E isso em todas as refeições, por isso que eu falo, todas as refeições adiciona fibra, adiciona proteína. E existe uma sequência alimentar para você achatar essa curva glicêmica. Para você evitar o pico glicêmico, você tem uma sequência. E eu vou falar aqui para você anotar.
Isso você pode fazer em todas as refeições, inclusive no jantar. Sempre começa pela fibra, depois pela proteína, depois pela gordura e por último pelo carboidrato. É por isso que existe a sobremesa. É por isso que existe a sobremesa. Não é à toa que existe a sobremesa no final das refeições, porque ali você já revestiu a parede intestinal, o seu trânsito intestinal devido à proteína que você adicionou, da fibra. Então, quando chega a sobremesa, achata a curva glicêmica, não tem tanto pico. Qual o melhor horário para você comer doce? Antes do treino, depois do treino ou após as refeições? André, tem como eu comer chocolate todos os dias sem engordar? É claro que sim. Primeira coisa, não exagerar. Você não vai exagerar, você não vai comer muito. É um bombom, é um pedaço. Ok, você pode comer todos os dias. Em qual momento, André? Antes do treino. Para quê? Utilizar aquela energia como substrato para o treino. Ou após o treino para reabastecer a energia que você gastou e não acumular como gordura. Ou após as refeições, por exemplo, as principais, o almoço, como sobremesa. Porque você já revestiu a parede do seu intestino com fibra e proteína. O seu trânsito intestinal está mais lento, não há pico glicêmico. É assim que você come doce todos os dias sem engordar. Não é sobre comer, é sobre quantidade e momento. Percebe? E, obviamente, você também pode adicionar, por exemplo, a estratégia que eu falei aqui do doce, Romeu e Julieta, uma proteína que é o queijo, juntamente com a goiabada. Fechou? Então, você une os dois. Mandem as perguntas aqui. Esqueci minha água. Mandem as perguntas. Pode comer carboidrato à noite quando quer emagrecer? É claro que você pode comer carboidrato à noite. O carboidrato não é vilão. O problema é quando você não tem um metabolismo híbrido, um metabolismo rígido, disfuncional, que não sabe trabalhar na presença e na ausência de glicose. Por isso que é importante você fazer o treino híbrido, fazer uma dieta com déficit calórico, rica em proteína, rica em fibra. Não é só sobre o carboidrato, é muito difícil. Por exemplo, antes dessa live eu jantei. Sabe o que eu jantei? Macarrão e carboidrato e carne vermelha. Então, quando eu adicionei os dois, o que eu fiz? Eu achatei a curva glicêmica, porque junto do macarrão eu coloquei carne, proteína. Então, essa molécula ajuda a evitar grandes picos glicêmicos. E, obviamente, eu comi mais cedo. Isso era 7h30 da noite. Como faço para emagrecer mesmo depois da menopausa? Primeiro, fazendo um treino híbrido, que é força mais cardio, déficit calórico, uma dieta rica em proteína e respeitando seus relógios biológicos, o seu cronotipo, a sua cronobiologia. Ou seja, não treinando muito tarde, não comendo muito tarde, dormindo 7 horas, se hidratando corretamente, no mínimo 45 ml de água por peso corporal, fazendo uma dieta conforme as suas necessidades da composição corporal. Inclusive, se você tem interesse, você que está nessa live, André, eu quero treinar com você. Como que você monta meu treino, minha dieta? Me acompanha na consultoria. É simples. Clica no link da minha bio aqui no meu perfil, que eu vou fazer uma avaliação estratégica. Eu vou avaliar o seu quadro, abrir sua foto ali com você, nós dois na call. Durante 30 minutos eu vou avaliar o seu quadro e te direcionar para o melhor caminho. Clica no link da minha bio e vem para a minha avaliação estratégica, que eu quero avaliar você. Eu vou abrir suas fotos, ver o seu corpo e te direcionar, tá? Clica no link da bio e vamos nessa. E macarrão com ovo serve? Com certeza. Inclusive o ovo é a proteína com melhor valor biológico. O que é valor biológico? O ovo, gente, ele tem esse valor biológico que quer dizer que é melhor para o nosso organismo digerir e metabolizar a proteína do ovo do que o da carne. Não que carne seja ruim, tá? Qual o melhor horário para ir dormir? Os estudos mostram que é para você estar dormindo até 11 horas da noite. Porque a sua melatonina vai ter o pico até as 2. Então, até 11 horas é para você estar dormindo. Até 11 horas da noite, no máximo. Tá? Então, como você tem que dormir 7 horas, no máximo é acordar até, no mínimo, né, 7 horas. Acordar no máximo 7 da manhã, se eu não me engano. Treino híbrido é tão funcional quanto musculação? Sim. Treino híbrido é força mais cardio. É pegar peso e fazer o cardio. Como vencer a flacidez no emagrecimento? A flacidez ela pode ser caracterizada por 2 fatores: falta de tônus muscular e excesso de gordura e água. Então você tem que ganhar massa muscular nessa região e perder essa gordura e essa água também. Óbvio que você vai precisar fazer o melhor treino do mundo, treino híbrido. Qual que é o problema de você fazer só cardio? É que você não faz a tonificação dos músculos, por isso que você fica flácido, com celulite. E a flacidez ela é uma inflamação que danifica, né?
devido ao tecido adiposo. Então é uma inflamação também. Óbvio, também diminui a inflamação. Isso tudo entra. Hidratação, um corpo bem hidratado, um corpo forte, dormir bem. Isso tudo entra também, tá? E óbvio, André, minha barriga é flácida. Pô, a pessoa não faz abdominal e quando faz é sem peso. Aí é complicado, né? Gente, ó, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Legal, ó, amanhã estamos aqui de novo, tá? Então, se você quer avaliação estratégica comigo, clica no link da minha bio e você vai entrar na avaliação estratégica. Eu separei aqui para vocês algumas perguntas, tá? Legais para você fazer o monitoramento do seu sono. Então, eu quero que você responda 4 perguntas, tá? Essas 4 perguntas é para a gente fazer o monitoramento do seu sono. O Cacau perguntou, quanto ao cardio, é uma hora melhor para fazer? E é o melhor o carioca antes ou depois do treino? Legal. O melhor momento para você fazer o cardio é, primeiramente, em dias diferentes da musculação. Segundo, opção é fazer após a musculação, mas muito difícil fazer antes, tá? Sempre após a musculação em dias diferentes, para não comprometer a hipertrofia. Beleza? E no mínimo 90 minutos por semana. E o melhor horário para fazer é de manhã, porque você está em um horário propício, por exemplo, em jejum, que você melhora a sua maquinaria celular e a sua sensibilidade à insulina, a sua captação de glicose ao longo do dia. Então, de manhã em jejum. Vamos lá, 4 perguntas para você fazer o monitoramento do seu sono, para você emagrecer até dormindo, tá? Primeiro, nos dias em que você sabe que terá que acordar cedo para trabalhar, a que horas vai dormir e a que horas se levanta. Ou seja, é importante você, todo dia, tentar, no mínimo, acordar no mesmo horário, para você não ter um jet lag. Então, todo dia, no mínimo, tenta acordar no mesmo horário, mesmo no final de semana. Ah, André, final de semana eu vou dormir mais para mim descansar mais. Não, você tá errado. Porque se você for dormir mais, você vai criar um jet lag e atrasar a produção, retardar a produção de sua melatonina no outro dia. Aí, segunda-feira, você tá mais cansado porque a melatonina, quando era para estar baixa, tá alta e dá sonolência, você fica acordando meio droga e não tem disposição ao longo do dia. Acorde todo dia no mesmo horário e durma também. Segunda pergunta que é importante para você monitorar o seu sono é, nos dias de trabalho, até que ponto você precisa do despertador para acordar? Se você sempre precisa do despertador para acordar, isso quer dizer que você não treinou o seu corpo a nível fisiológico para entrar no ritmo natural das coisas, do relógio biológico, do dia. Então, isso é um bom sinal. Na verdade, é uma fat flag. Se você sempre precisa de despertador, é porque você está com um horário desregulado. Porque um corpo funcional, assim como ele sente fome todos os dias no mesmo horário, padrão, ele também vai acordar e dormir no mesmo, ou pelo menos induzir ao sono e ao despertar no mesmo horário todos os dias. Então, se você precisa de despertador todos os dias, tem algo errado, tá? Terceira pergunta. Quanto tempo leva para se levantar depois que o despertador toca? Se você acorda e fica, ai, cara, não quero levantar, tô cansado, tô sonolento, nossa, acordei, mas tá difícil levantar, isso quer dizer o quê? Que sua melatonina tá alta quando deveria estar baixa, ou seja, no outro dia você retardou a produção dela. Por quê? Talvez, não sei, ficou no celular até tarde, tomou cafeína, retardou a produção, treinou muito tarde. Então, ficou basicamente aí comendo tarde da noite também. Então, isso tudo vai retardar a produção da melatonina. Então, se você acorda meio droga, meio cansado, pode saber que é uma fat flag, tá? E por último, não menos importante, nos dias de folga, que horas você se deita e que horas acorda pela manhã? Volto a dizer, que horas que você se deita, que horas que você acorda, todos os dias, até nos fins de semana ou nos dias de folga. Tenta fazer todo dia no mesmo horário. Acorda todo dia no mesmo horário e vai dormir todo dia no mesmo horário. Combinado? E olha, se você quer, André, eu quero treinar com você, como eu faço para você me acompanhar? Clica no link da minha bio e vem para minha avaliação estratégica que eu vou te avaliar, abrir uma call com você de 30 minutos, avaliar a sua foto e te direcionar para o melhor caminho. Tamo junto, vejo vocês aqui amanhã às 8 horas, live todo dia. Então, abraço, vejo vocês, até a próxima, meus queridos. Na guerra é pior. Grande abraço para vocês. Valeu, boa noite e bom sono anabólico.